Então, quanto mais sabemos exercitar disciplina e sabemos estabelecer prioridades, mais responsabilidade nós adquirimos. Interessante isso, né? Então, a disciplina, a prioridade está relacionado também à responsabilidade. Então, o que vem a ser responsabilidade? É nós sabermos cumprir os nossos deveres e as tarefas que nós assumimos, pelos nossos atos, quanto pelos atos também de outras pessoas. Como assim? Nós podemos assumir a responsabilidade pelos atos de outra pessoa? Vou dar um exemplo aqui. Quando nós não atingimos a maioridade, os nossos responsáveis precisam estar conosco, por exemplo, para nós podermos fazer a matrícula na escola. Uma outra situação é quando nós realizamos um empréstimo, podem exigir um fiador que assuma a responsabilidade caso nós não cumpramos a nossa parte no trato. Então é uma situação em que outra pessoa assume a responsabilidade por nós. E com relação à responsabilidade, se nós envolvermos a parte moral, a responsabilidade tem a ver com a nossa defesa com relação aos valores éticos, tanto os nossos valores, os valores dos outros e os valores da vida. E normalmente a responsabilidade ela é conquistada pela nossa maturidade psicológica, pela nossa consciência, ou pela consciência que nós adquirimos perante as experiências da vida, nesse processo evolutivo. E essa responsabilidade, para ser verdadeira, ocorre quando nós sabemos cumprir o nosso dever e sabemos compreender as necessidades das outras pessoas. Então, com esse entendimento, nós passamos a agir de forma mais responsável. E aí nós vamos nos tornando facilitadores. Então, quanto mais responsáveis, mais facilitadores nós somos. Ao invés de nós sermos um obstáculo na vida de alguém, ao invés de nós aumentarmos a dificuldade, causando perturbações para os outros e também no ambiente. Então, para que nós possamos conquistar essa responsabilidade de forma consciente, nós precisamos ter o entendimento do contínuo da vida, superando aquela crença limitante que a nossa vida termina nessa existência. Além do que, essa crença limitante de que a vida termina no final aqui dessa existência, traz uma visão muito curta e muito estreita para a nossa vida e carrega com ela vários sofrimentos emocionais. Então, assim, é importante nós entendermos que existe um contínuo da vida e sabermos que nós somos seres eternos. Com esse entendimento, não tomamos mais decisões precipitadas e passamos a discernir melhor naquelas situações em que devemos tomar uma decisão, mas não podemos, pois mais coisas e mais pessoas podem estar envolvidas, e esses cenários devem ser analisados e as outras pessoas devem ser consultadas antes de nós tomarmos uma decisão precipitada e até prejudicar outras pessoas. Tem as situações em que nós podemos tomar uma decisão, mas nós não devemos tomar decisão. Então chega um momento em que nós temos o livre-arbítrio de decidir agir de alguma forma, mas haveria algum impacto negativo diante dessa ação que nós tomamos. Quando nós vamos aprendendo a discernir melhor através da elevação da nossa consciência, nós evitamos de tomar decisões precipitadas. Tanto naquelas situações em que nós devemos tomar uma decisão, mas nós não podemos, quanto naquelas situações em que nós podemos tomar uma decisão, mas não devemos. E aí nós devemos também lembrar daquela frase de Paulo de Tarso: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém.